Olá, seja bem-vindo a mais um Alerta Cidadania. De uma hora para outra, a criança que ia bem na escola passa a tirar notas baixas, ou deixa de brincar com os amigos e fica mais introspectiva. Existem vários sinais que uma criança ou adolescente pode estar sofrendo alguma violência ou abuso sexual. O número de denúncias de violência contra crianças e adolescentes, junto à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, cresceu em 56,4% no ano de 2022. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje a diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, doutora Raquel Galinatti, e o psiquiatra Andy Lobo Ribeiro. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. E a gente começa esse programa mostrando um VT sobre o tema. Vamos acompanhar a reportagem. Um comportamento muda de repente. A criança que sofre algum abuso apresenta sinais. E muitas vezes são os professores os primeiros a perceber. Uma pesquisa feita pelo Fórum Nacional de Segurança Pública diz que pelo menos 4 meninas menores de 13 anos são vítimas de estupro por hora no país. Além disso, a cada ano, 21 mil ficam grávidas antes dos 14 anos. A grande maioria das vítimas tem algum vínculo com o abusador. 40% dos crimes foram cometidos por pais ou padrastos. 37% por primos, irmãos ou tios e 9% por avós. A escola se torna o espaço privilegiado para poder detectar, orientar essas crianças, acolher, saber como que elas podem fazer para sair desse ciclo de violência no qual eles se encontram, uma vez que a família, que deveria ser a grande protetora, nesse caso, é quem está praticando a violência. Capacitação que estimule a conscientização, a identificação e, claro, a prevenção de abuso sexual e outros tipos de violência provocados dentro de casa. O conteúdo precisa ter uma linguagem apropriada para cada ciclo de ensino e deve ser aplicado por profissionais capacitados, como professores, psicólogos, psicopedagogos ou assistentes sociais. O professor traga conteúdos que deem voz para os alunos, que se discuta dentro da sala de aula essas questões. A questão do próprio corpo, dependendo da faixa etária e a forma como você coloca, o que é intimidade, como que você preserva essa intimidade. A aplicação desta lei reforça a determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que coloca a proteção total do menor de 18 anos como uma prioridade absoluta da família, da escola, da sociedade civil e de todas as esferas do poder público. Você acompanhou aí o VT e eu quero saber as considerações iniciais dos nossos convidados. Primeiro, doutora Raquel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos comentar essa reportagem também. Guga, um dos crimes mais cruéis que eu visualizo é o crime justamente contra os vulneráveis. E quando a gente fala crianças, é o vulnerável do vulnerável. Primeiro que a criança, ela tem confiança naquele que está lá cuidando, educando. E realmente o lugar mais perigoso para essas crianças que vivenciam situações abusivas, criminosas, muitas vezes molestações sexuais, é dentro do próprio lar. Então, normalmente essas crianças elas têm um contato com o adulto e quando condicionada a não saber o limite do seu próprio corpinho, elas normalizam situações extremamente abusivas e invasivas. Então a gente, em contato com a doutora Mariana, ela é uma médica legista, ela sempre orienta que os pais eles têm mania de falar que os seus filhos eles devem dar beijo ou abraço em estranhos. A educação ela deve ser dada, mas o limite de quando a criança permite o contato com o seu corpo é ela quem dá. Então, quando a criança ela não quer manifestar através de toques, abraços e beijos,
o pai, a mãe, os responsáveis não devem encarar isso como uma falta de educação, e sim o limite que aquela criança está colocando no seu próprio corpo. Porque a partir do momento em que um abusador, um criminoso sexual, chega próximo dessa criança e mesmo ela extremamente desconfortável, contrariada, ela foi condicionada por uma educação a aceitar atos que ela não gosta. Então, a educação ela tem que ter realmente um cuidado ali para não normalizar, porque as crianças elas absorvem o que é ensinado. E os sinais, claro, eles são dados. Um excesso de agressividade, um excesso de hiperatividade, ou o contrário, a introspecção. Aquelas crianças que são extremamente fechadas, tímidas, que não gostam e não querem um convívio social, inclusive com outras crianças. Doutor, qual que é a sua opinião? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Guga. Trata-se de uma situação muito sensível, muito complexa, e que bom que existem programas como este que faz uma divulgação, uma conscientização e um esclarecimento. Até porque é no seio familiar que infelizmente acontece a maioria desses casos e muitas vezes na sociedade as pessoas acham que trata-se de agressão apenas quando existe uma penetração, por exemplo, não consentida, sob ameaça. E o contato íntimo, inadequado, carícias nas partes íntimas por parte dos genitores em relação aos filhos também constituem crime e isto gera consequências graves, como, por exemplo, sintomas depressivos, ansiosos e até sintomas psicóticos, que são aqueles da criança se manifestar, vivenciar características fora da realidade. Ou seja, é uma situação grave e quanto mais aproxima, educa-se e informa os professores, esses ficam mais atentos, porque muitas vezes o professor está preocupado de verificar se há sinais como manchas roxas, como tumores, como machucados e muitas vezes essa agressão, esse constrangimento, essa ofensa sexual familiar, ela não causa danos físicos, mas alterações comportamentais, como a doutora muito bem falou, e um dos sinais que isso se expressa na escola é da mudança da performance de tirar notas, de participar e de relacionar com os amigos e com os professores. Agora, doutora, a gente pode dizer que tem hoje em dia um aumento nesses casos. Como é que a senhora analisa isso? É muito delicado falarmos em aumento dos casos, porque a gente sabe que ainda existe um número muito grande de subnotificação, ou seja, as chamadas cifras negras dos crimes que ocorrem na clandestinidade. São crimes que ocorrem entre quatro paredes, somente a criança extremamente vulnerável, muitas vezes ela não sabe verbalizar o que ali está acontecendo de atos violentos, sexuais, e o adulto que é o agressor. Então a gente ainda não consegue corresponder à realidade realmente dos crimes que ocorrem. O que eu posso afirmar é que há sim um aumento de conscientização, de informação e de atenção, tanto por parte dos responsáveis, dos pais, como dos educadores. E doutor, no consultório, né, é possível diagnosticar isso? Como é que vocês têm o sinal de alerta em relação a um caso desse? Isso é muito comum acontecer em consultório, especialmente quando há uma queixa da criança e um relato dos familiares de maneira desproporcional. Ou seja, a criança e o adolescente apresentando queixa em relação ao apetite, em relação ao sono, em relação à ansiedade, em relação ao quadro depressivo, numa proporção e numa intensidade muito maior do que aquela colocada pelos pais que quando culpados ou quando têm características de agressão sexual ou de outra natureza, tendem a minimizar esse impacto. E especialmente quando esses pais querem manter o tratamento exclusivamente médico e resistem, recusam o encaminhamento psiquiátrico para o tratamento psicológico. Ou seja, porque com o acolhimento, o acompanhamento e o tratamento psicológico, obviamente, há uma possibilidade muito maior de segredos do lar serem revelados. E cabe a nós médicos termos no nosso procedimento de avaliação psiquiátrica
também o exame físico para verificação de características de machucados, de lesões ou de alterações corporais que possam ser sugestivas para serem denunciadas. Então, essencialmente, Guga, a nossa desconfiança acontece quando a queixa da criança é muito mais intensa do que aquela relatada pelos pais e na recusa de ir ao psicólogo. Agora, você acha que pode existir pai ou mãe conivente a um abuso? Como é que vocês analisam isso e como é que, né, o dia a dia, de repente a pessoa vê o marido cometendo abuso da criança e não denuncia? Acontece isso? Guga, sabe, doutor, eu já peguei casos em que sim, a mãe era conivente, explicitamente conivente, mas infelizmente eu não consegui indiciar essa mãe porque a própria criança protegeu a mãe, dizendo que a mãe era ameaçada com facas, ameaçada de espancamento, mas a conivência para mim faz parte da autoria, tão criminoso é aquele pai ou a mãe conivente com prática de crimes sexuais contra crianças. E a gente tem que fazer uma diferenciação, estou aqui do lado do nosso psiquiatra forense, que existe uma grande diferença em que as pessoas ainda confundem. Aquele criminoso sexual contra crianças, contra menores, necessariamente ele não é um pedófilo. O pedófilo ele é uma anomalia psíquica, mas que necessariamente ele não efetiva aquele crime, tanto que a gente tem estatísticas daqueles criminosos sexuais em que quase 80-90% eles não são pedófilos, eles são criminosos sexuais. Os criminosos sexuais muitas vezes se controlam, medicam que é a atração doentia por crianças, por impúberes, né? Então, a gente tem que diferenciar, porque quando a gente fala de pedófilo, muitas vezes a gente está amenizando aquele ato cruel e criminoso daquele agressor sexual contra crianças. E dentro do seu consultório, né? Como é que você analisa isso? De repente você chega a um caso, né? E você vê que tem conivência de um dos pais. O nosso objetivo, enquanto clínicos, é primeiro saber se essa conivência é voluntária e que a pessoa está assumindo aquilo por uma questão de fidelidade em relação ao parceiro ou à parceira, ou se aquilo deve-se a uma condição psíquica doentia deste conivente, que pode ser, por exemplo, por uma condição chamada transtorno da personalidade dependente, que é quando o indivíduo, no relacionamento com outro, independente do que o outro faz, doentiamente acoberta, aceita e protege. Temos também as condições em que a pessoa está vulnerável por um adoecimento mental, ou seja, por um quadro depressivo, por um quadro de dependência química, e que também nos cabe fazer esse tratamento, mas sempre com o objetivo de trazer os participantes dessa família para que possam receber tratamento, apoio, em algumas situações específicas, inclusive a denúncia. Interessante, né? Dentro do que a doutora falou, como é que você diferencia, e aí os dois, um pedófilo do criminoso sexual? Como é que a gente pode definir isso, né? O criminoso sexual contra crianças? Qual que é o limítrofe disso? Doutor, primeiro para a doutora. Guga, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer um tema tão importante, tão sensível e poucas vezes temos isso, né, doutora, essa oportunidade. Então, a pedofilia é uma alteração doentia em que o indivíduo com esse adoecimento, o indivíduo com essa anomalia psíquica, o indivíduo com essa psicopatologia, doentiamente, ele tem uma atração, uma preferência e uma busca praticamente exclusiva com crianças e adolescentes do mesmo gênero ou do gênero diferente. Isto é a minoria dos indivíduos autores de crimes contra a dignidade sexual. A maioria absoluta dos réus, dos autores de crime contra a dignidade sexual, eles não apresentam a doença pedofilia. E como que sabemos disso? Porque são pessoas que buscam relações com menores, mas que a preferência não é pelo menor. Tanto é que estão casados, namorando com adultos. Portanto, a grande diferença é a exclusividade doentia do interesse na pedofilia e nos criminosos sexuais, que são a maioria, eles não terem esse interesse exclusivo pelos menores, mas pelo contrário, terem uma vida sexual de relacionamentos com adultos, tendo as melhores vivências possíveis e criminosamente contra as crianças e adolescentes.
Doutora, mais alguma coisa a acrescentar? Não, exatamente isso, que a gente não pode amenizar os atos criminosos. Então, esses criminosos sexuais que violentam, que praticam atos hediondos sexuais contra crianças e adolescentes, são criminosos e devem ser punidos ao mais rigor da lei, na lei na sua penalidade máxima. E voltando só ao assunto de conivência, eu achei bem interessante o que o doutor falou dessa codependência emocional doentia para o companheiro, mas isso não exime da responsabilidade de uma coautoria, até mesmo por omissão, por ter responsabilidade ali no cuidado daquela pessoa. O responsável ele pratica um crime, até mesmo por sua omissão, porque ele tem o dever legal do cuidado e da proteção daquele menor, daquela criança. Agora, uma questão também que é bastante discutida, essa violência ela ocorre mais nas classes socioeconômicas desfavorecidas? Se sim, por quê? E é legal a gente dar um panorama geral em relação a isso. Vou começar com a doutora Raquel. A gente percebe que as classes desfavorecidas economicamente, muitas vezes que vivem em barracos que não têm portas e que tem aquela unidade coletiva, paredes juntas e banheiros abertos, a gente percebe que seria até mais explícito a visualização dos vizinhos, do entorno, para visualizar essa prática. Mas eu não posso afirmar para você, Guga, que o criminoso, o doente, não doente, que eu não vou amenizar o criminoso, mas esse criminoso perverso, ele seja exclusividade de alguma classe social. O criminoso, ele está atrelado à ausência de caráter, ausência de sentimentos, ausência de escrúpulos e pela crueldade e realmente a perversidade. Então, independe da classe social. O que a gente percebe é que o número de denúncias, claro, é maior, maior pela classe social econômica menos favorecida. Talvez Até porque eles são maioria no Brasil, né? Se você for analisar também, proporcionalmente. Ou infelizmente, talvez outros obstáculos ali são colocados para que a denúncia realmente seja efetivada, infelizmente. Doutor, alguma coisa a acrescentar? É só uma confirmação do que a doutora falou, que acontece em todas as classes sociais com nuances diferentes. Portanto, se trata de uma condição com características, digamos, democráticas e que, obviamente, tem mais nas classes menos favorecidas pela quantidade de serem maiores na população. Agora, outra questão que chama muito a atenção, a criança, ela costuma procurar alguém para falar, ela sofre essa violência de forma silenciosa. O que aparece mais no consultório? Guga, geralmente quando tem um perfil de escola cujos professores, coordenadores pedagógicos, profissionais auxiliares da educação são mais receptivos, têm uma relação com características menos profissionais e mais afetivas, tende a ter muito mais revelações das crianças e adolescentes que estão passando por qualquer forma de constrangimento ou agressão. Nas escolas em que o relacionamento é mais profissional e menos humanizado, esse é o ambiente menor. E daí a grande dificuldade que se tem destas crianças terem acesso ao tratamento é daquela infelicidade que eu falei, de que geralmente pais que estão numa situação criminosa tendem a impedir que esses filhos tenham acesso aos profissionais da psicologia. Muito importante também que os profissionais de saúde tenham disponibilidade e interesse, independente da especialidade, pediatria, infectologia, psiquiatria, quando se busca uma criança e um adolescente acompanhado do pai por questões emocionais, que possa ter um atendimento individual do ou da profissional de saúde só com a criança ou só com o adolescente. Porque muitas vezes esta é uma oportunidade única de esclarecimento desse tipo de dúvida. E especialmente, Guga, quando o pai e a mãe se recusam a deixar o menor com o profissional para ser avaliado, esse é um outro sinal de alerta, quer seja para o médico, psicólogo, assistente social, enfermeiro. Agora, é uma questão que com certeza é bastante polêmica. Quando a criança ela não mostra resistência, ela aceita essa relação, como é que vocês conseguem diagnosticar que ela está sofrendo esse abuso? Como é que acontece isso? Eu vou começar com o senhor, doutor. Nós temos crianças e adolescentes
que têm tanto características próprias mais passivas e algumas até com adoecimentos limitadores da comunicação, como, por exemplo, retardo mental, como, por exemplo, autismo. Então, existem tanto características das crianças que as tornam naturalmente mais passivas, como também alguns adoecimentos que as deixam menos reativas às situações de agressividade. E nesse caso, ao profissional de saúde vai ser viabilizado a possibilidade desta desconfiança e desta confirmação quando há uma característica de instabilidade por parte dessa criança ou adolescente, que pode ser por mudanças de nota, que pode ser, por exemplo, por infecções urinárias repetidas, por exemplo, dificuldade de ganho de peso naquela curva de crescimento que o pediatra faz, e especialmente quando se busca os prontos socorros com queixas físicas, por exemplo, dores que não têm explicações nos exames objetivos, de hemograma, de raio-x, de tomografia. Agora, doutora, violência sexual contra crianças anda junto da violência doméstica? Vamos explicar para o nosso espectador. Geralmente esse criminoso, ele objetifica ali o alvo do seu crime. O criminoso que geralmente não é associado de forma tão corriqueira. A agressão contra a mulher e a agressão contra os próprios filhos. Mas a gente percebe que quando aquele agressor ele não é o pai, muitas vezes as agressões contra as mulheres em um relacionamento abusivo, nesse contexto de relacionamento abusivo, também tende a migrar para os filhos desta mulher. Mas é uma situação realmente bem... nós que atuamos diretamente no sistema de justiça criminal, na porta de entrada do sistema de justiça criminal, que recepcionamos crimes, esses crimes, quando chegam até as delegacias, ele toca pela perversidade desses criminosos. As crianças, na inocência, né, doutor, dessas crianças, elas falam, o titio, ele pediu para eu pegar o piu-piu, o titio pediu para eu não falar, algumas vezes, o titio pediu para eu pegar, para colocar na boca, como se fosse um pirulito. Então, as crianças, elas falam de forma lúdica, sabendo que incomoda, mas muitas vezes elas ficam condicionadas a não reagirem de forma agressiva, ainda achar que aquele titio é bom. É uma situação assim muito cruel, né, com essas crianças. E essas crianças que são abusadas num cotidiano, é um ciclo. Elas estão ali num processo de violência sexual vivenciada que alguém a resgata, ou um vizinho, ou um familiar, uma avó. Em uma situação que chegou até a minha delegacia, uma situação que realmente me chocou muito, a menina ela tinha 11, 12 anos, uma compleição física de uma criança de 8 anos, tinha sido, na frente da mãe, sido estuprada de todas as formas, não só a conjunção carnal, mas atos libidinosos diversos da conjunção carnal. E a conivência ali, praticamente uma coautoria daquela mãe, e a avó resgatou essa menina. Não houve a possibilidade de prisão em flagrante nesse caso, mas a preventiva a gente conseguiu, a temporária e a preventiva, porque não existe a menor situação ali de um monstro estar assim, desta forma, solto e impune, né? Agora, doutor, é importante, né? Dentro do consultório, o senhor consegue diagnosticar esses indícios? Como é que funciona? Geralmente são aquelas questões que nós temos, só complementando da doutora, que geralmente o agressor tende a ter um foco ou na agressão contra adultos ou contra crianças. Mas quando tem dependência química de álcool e drogas, especialmente cocaína e crack, tende a praticar as duas agressões simultaneamente. Em algumas situações, tanto a sexual contra os menores, como também a doméstica contra adultos. E no consultório, então, as características que fazem supor, desconfiar e fazer um esforço de esclarecimento são essas de queixas das crianças e adolescentes, tanto físicas, como, por exemplo, de dor, como, por exemplo, de limitação de movimento, de náusea, de vômito, de mudança do padrão de fome, do sono, e também de queixas emocionais de tristeza, angústia, choro, que, relatados pelos menores, são amenizados pelos adultos. E uma das maneiras imediatas de se prosseguir
nesse esclarecimento da dúvida, é tanto pedir para falar individualmente com essa criança, com esse adolescente e proceder ao exame físico para verificar se existe alguma lesão. E neste atender individual, dar garantia a essa criança e esse adolescente, a garantia que aquilo que for dito vai ser para a segurança dele. E uma prática que nós colocamos sistemicamente é, na mínima dúvida, de que encaminhemos para um acompanhamento psicológico e como há o risco da família impedir isto, que nós peçamos que entregue mensalmente o relatório dos atendimentos psicológicos que está acontecendo, ou semanalmente, ou mensalmente, ou seja, e também nós aumentamos a responsabilidade dos pais sobre o tratamento e para que possam rever e mudar os seus comportamentos imediatos, quando nós não conseguimos prová-los, é de solicitar também um relatório mensal, quinzenal ou até bimestral da escola de quanto está sendo a performance escolar daquela criança ou adolescente. Porque geralmente, Guga, é difícil a criança ter uma mudança só no padrão, ou seja, quando está sendo ameaçada, agredida e violentada. Ou seja, de mudar só o padrão alimentar, de mudar só o padrão emocional, de mudar só o padrão escolar. Por isso que quando o profissional da saúde tem dúvida, mas não tem prova, a maneira de cercar a proteção dessa criança é envolvendo outros agentes da saúde e da educação. E para isso o que o médico faz é pedir relatórios periódicos. Interessante, dentro disso, doutor, quem que pratica mais essa violência? É o pai, é a mãe, é às vezes o padrasto, né? Ou acontece também de irmãos atingirem, né, esse ato de violência, doutor? Existe a grande diferença de quem comete mais ou de quem mais é denunciado, o que chega ao nosso conhecimento como integrantes do sistema de justiça criminal. Essas estatísticas que foram colocadas no início do programa, maior parte pais, padrastos, na sequência primos, irmãos, tios e em último lugar os avós, são essas as estatísticas que chegam até o conhecimento da polícia. Interessante. Na visão, né, clínica, por que você coloca? E até amigos dos familiares, amigos da família, né? Não, clínica, como é que você explica um parente, né, um pai, uma mãe, um irmão, praticar violência contra a pessoa da própria família? Psicologicamente é um distúrbio? Guga, nós fazemos essa diferenciação de maneira muito clara. Há uma tendência normal das pessoas acharem que todos os agressores são portadores de algum adoecimento mental, o que não é verdadeiro. Ou seja, até me lembro de quando tinha uma novela na Globo em que havia um personagem portador de esquizofrenia e que ele teve alguns atos agressivos. E aí foi solicitado à nossa equipe que desse um parecer se as pessoas com esquizofrenia eram mais violentas do que os indivíduos da população geral. E a conclusão científica que chegamos que as pessoas com doença mental, comparativamente, não são mais agressivas do que os indivíduos da população geral, a menos quando na doença mental há o concomitante uso, abuso e dependência de drogas, especialmente as drogas estimulantes, como cocaína e crack. Portanto, Guga, nós temos uma parcela de indivíduos que são autores, réus desse tipo de crime de maneira deliberada, voluntária e sem apresentar absolutamente nenhum adoecimento mental. Ou seja, é o que na justiça chamamos, né, doutora, de imputáveis. Nós temos alguns indivíduos em quantidade muito menor que cometem formas diversas de agressões sem capacidade de controle ou sem capacidade interpretativa parcial que aquilo é um crime, são chamados semi-imputáveis. E a parcela, Guga, daqueles que têm um adoecimento mental grave com ou sem dependência química, que de fato não entendem e não se controlam diante do crime, é uma quantidade muito pequena, que são os chamados inimputáveis. Portanto, muito diferente do senso comum. A maioria dos réus e das réis, autores de crimes, como crimes contra a dignidade sexual, são indivíduos sem adoecimento mental, ou seja, absolutamente puníveis. Uma quantidade menor de punição parcial e uma quantidade muito pequena daqueles que precisam só de tratamento e não de punição. Olha, interessante, né, para a gente finalizar esse bloco,
falar um pouquinho, como a gente, não sei se a doutora já pegou alguns casos, de repente de criança que chega para depor e de repente mente sobre uma situação. Como é que identifica isso? Guga, a gente tem agora escuta especializada para crianças e achei bem interessante que tanto na parte médica, na parte policial também é bem importante que a criança esteja tranquila e sozinha, muitas vezes não condicionada e não influenciada no seu depoimento por adultos. Algumas vezes sim, teve uma vez que a criança ela estava lá instrumentalizada para poder falar sobre uma possível alienação parental e aos poucos a criança ela fala a verdade, ela começa a até falar, eu já tinha combinado com a mamãe que eu tinha que falar isso, eu tinha combinado com a mamãe, a criança começa, né, a criança ela não consegue sustentar aquela cadeia, principalmente se ela tem 4, 5 anos, ela não consegue sustentar aquela cadeia de atos de não verdade por muito tempo. Ela começa a falar porque para ela não vê maldade, ela não tem a intenção dolosa do que ela está fazendo. Então, na nuance, tirando, claro, exceções de psicopatas, de crianças que já têm as nuances de psicopatia, aquelas crianças que judiam de animais ou que praticam atos perversos contra outras crianças, aí são a exceção. A criança, num senso geral, ela não tem essa maldade, essa crueldade, essa dissimulação nas suas falas. A não ser que ela esteja sendo direcionada ou condicionada por um adulto e ali ela já abre o jogo também. Doutora Raquel, quero agradecer a sua presença nesse programa. A senhora tem um outro compromisso, mas a gente volta no segundo bloco para falar mais aí com convidados. Aí o tema vai ser o bullying. A gente volta já já. Seja bem-vindo de volta com a Lespe Cidadania. Agora nós vamos falar sobre bullying. Xingamentos, apelidos e até agressão física são considerados atos dos mais recorrentes nas escolas. Um projeto de lei de combate a essa agressão foi feita pelo vice-presidente da Lespe, deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, que institui o programa de combate ao bullying nas escolas públicas e privadas do estado. Frequentemente, na rotina das escolas, o bullying é um tipo de violência comum e que faz vítimas todos os dias. O Parlamento Paulista apoia o combate a essa prática e estimula campanhas anti-bullying nas escolas. Bully é o termo utilizado para designar uma pessoa intimidadora, muitas vezes agressiva, principalmente em relação a indivíduos mais fracos ou menores. Já o bullying é a ação praticada por esses indivíduos normalmente dentro das escolas, onde há violência moral ou física entre os alunos. No Legislativo Paulista, os projetos de lei 424 de 2011 e 780 de 2012 visam instituir a campanha anti-bullying nas escolas do estado de São Paulo. A ideia é incentivar ações que reduzam esse tipo de violência. Esses profissionais da área da educação, a escola como um todo, todos os agentes precisam, através das suas reuniões de ATPC, dos seus conselhos de classe, precisam ser capacitados. Muitas vezes a gente tem acesso à informação, porém essa informação, por não ser disseminada constantemente, ela não se torna uma realidade no meu contexto escolar e na minha atuação profissional. Isso precisa acontecer. Então, esse retorno, ele deve ser baseado também numa nova realidade, né, por conta de todos os fenômenos provenientes da pandemia, e essa nova realidade deve vir também baseada numa capacitação de profissionais. A conscientização é um dos caminhos que podem ajudar a compreender os danos e as consequências causadas pelo bullying na vida de quem é vítima. A educação é um passo importante no combate ao bullying. Na minha escola, recentemente, teve um caso de suicídio, já teve outros casos de bullying com relação à gordofobia, com relação a preconceito no geral de cor de pele. E é realmente muito triste que isso acontece. Aconteceu comigo também, por conta da minha aparência. Quando eu era mais novo, eu era meio gordinho, tinha um cabelo longo, sofri muito preconceito por conta disso. E eu sinto que falta realmente muito acompanhamento pela parte das escolas para os alunos que estão
Então, em falta de atenção no geral. Eu acho que todo mundo tem que estar envolvido, todo mundo é responsável, mas cada vez que você envolve o agressor, você tem muito mais chance de você resolver. Uma derivação que ganhou força durante a pandemia é o cyberbullying, marcado por humilhações e perseguições na internet, por meio de redes sociais e até nas salas de aula online. A campanha anti-bullying prevista pela Alesp estabelece uma semana durante o ano letivo escolar para que os alunos do ensino fundamental e médio possam conhecer aspectos legais e éticos que envolvam o bullying e, assim, intensificarem a vigilância sobre o tema. Eu acho que a melhor educação é aquela que você traz de casa, repercute na escola. Tá aí a reportagem. E para conversarmos sobre esse assunto, eu recebo hoje o especialista em segurança escolar, Eric Amorim, e o psiquiatra forense, Andy Lobo Ribeiro, que continua aqui comigo nesse estúdio Alesp. Muito obrigado por continuar com a gente, doutor. Eric, seja muito bem-vindo. Sua saudação inicial. A gente vive um momento difícil em relação à segurança nas escolas. Eu quero a sua introdução. Muito prazer. Prazer estar aqui hoje com vocês, podendo discutir um pouquinho mais sobre segurança escolar, um assunto que nós gostamos. E a maioria, né, hoje a abertura já trazendo o bullying como um tema principal que norteia a maioria dos ataques que acontecem hoje dentro das escolas. Se você pegar no Brasil especificamente, todos os ataques têm um comportamento emocional envolvido. Raros são algum evento que seja extra essa questão emocional. Em todas, o bullying, a questão emocional, ela está envolvida. A questão quando o agressor ele se sente incomodado com perseguições, com algum tipo de vitimização, ele acaba extrapolando, chegando ao limite de cometer ataques, de cometer mortes, sem se preocupar com a questão de consequências, né? No bloco anterior, estava ouvindo aqui o doutor referente a essas questões emocionais, psicológicas, e é totalmente cabível essa questão do emocional, do bullying, quanto à questão escolar, a questão de segurança escolar. Não há segurança se não houver segurança emocional. E isso é um assunto que tem que sair do projeto e tem que, o quanto antes, tá dentro das escolas. Doutor. A Assembleia está de parabéns por essa iniciativa, porque dedicar uma semana, pelo menos no meu conhecimento, é até então inédito, e a partir do momento que se institucionaliza a discussão do bullying, esse é um ótimo caminho para poder implantar políticas preventivas e interventivas nesta situação. De modo que o que nós ouvimos dos diretores e professores de escola, que as intervenções preventivas sobre bullying e de acolhimento das crianças que sofrem essas agressões, esses incômodos, tem que ser diária. Porque se tem, por exemplo, um mês em que um acontecimento mais relevante despertou ações naquele sentido, se no outro mês, por outras demandas, enfraquece essa atuação, volta-se novamente àqueles comportamentos impróprios. Agora, é importante a gente jogar esse assunto em pauta. Onde está o limite entre uma brincadeira e uma prática de bullying? Vou começar com o senhor, doutor. Isto está tanto em quem está tomando a ação, como quem está recebendo a brincadeira. E o limite é especialmente aquele da característica do indivíduo que está recebendo a brincadeira, que é muito variável de um para o outro. Ou seja, quando a reação é de estranhamento e que isso acaba repercutindo no pós-brincadeira, de modo a ter alteração do sono, alteração do apetite, diminuição do ambiente escolar e especialmente que passa a ter um temor, que passa a vivenciar um medo de voltar a ter contato com aquela pessoa ameaçadora ou naquele ambiente, isto se tornou o limite para a brincadeira constituir o correspondente bullying. Doutor, alguma coisa a acrescentar, Eric? Um dos pontos, um dos aspectos, né, que nós conseguimos ver de comportamento infantil é a não vontade de frequentar a sala de aula, né? É aquele aluno que do dia para a noite ele começa
a conversar com a mãe, simular uma doença, simular uma febre e começa a trazer comportamentos que ele já não se sente mais à vontade no ambiente escolar. Nisso os pais têm que ficar atentos, a equipe escolar tem que ficar atento. A gente sempre trabalha num tripé que é família, escolas e o profissional da área da saúde. Esse tripé ele é inquestionável quanto à identificação precoce, tanto de problemas familiares, de problemas de aprendizado, de problemas clínicos que esse aluno possa desenvolver. Esse é um tripé que cada vez mais nós temos que ressaltar a importância dele. O elo entre essas três, família, escola e um profissional da área da saúde, ele consegue realmente, precocemente, pegar qualquer alteração de bullying, de ataque domésticos, comportamentos, parte cognitiva de aprendizado desse aluno. Nós temos que trabalhar quanto a essas percepções precoces para que, quanto antes, nós diagnosticarmos, mais cedo a gente consegue sanar essas dificuldades. Quais as consequências que um bullying pode trazer para uma criança, para um jovem, para um adolescente? Daqui a pouco nós vamos entrar no assunto aí, pessoas que chegam ao extremo por